Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, dá-me discernimento, sabedoria, capacita-me, Senhor, cada dia mais para estar transmitindo a sua mensagem. Revela a nós, Senhor, a sua mensagem, o espiritual, não só a letra, Senhor. Permita, Senhor, que cada dia mais a gente tenha um conhecimento, uma sabedoria que vem de Ti. Usa-nos, Senhor, como canal de evangelização. Dá-nos dons espirituais. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais. E muito obrigada, Senhor, por esses momentos. Muito obrigada por tudo. Que toda honra e toda glória sejam dados a Ti. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vamos iniciar o estudo bíblico, no livro de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, veremos dos versículos de 1 a 8 do capítulo 1, e vamos iniciar essa nova jornada. Vamos novamente estar aprendendo sobre o Evangelho de Jesus, só que agora no livro de Marcos. Amém? Vamos lá. Marcos capítulo 1, versículo 1, diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo 2, como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, diz assim, o Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês, Então, quem era esse mensageiro? Era João Batista, O mensageiro era João Batista e aquele Senhor que o povo de Israel, o povo de Deus estava esperando e procurando, era quem? É quem? O Senhor Jesus. Então, no estudo de hoje, nós vamos falar acerca de João Batista, o que João Batista pregava, a respeito de João Batista. Então, João Batista era aquele a quem as Escrituras Sagradas, as profecias diziam que iria vir antes do Messias, antes do Cristo, que é o nosso Senhor Jesus. Então, para preparar o caminho, para o nosso Senhor Jesus. Então, João Batista era esse mensageiro, a gente vai ver mais adiante, mas eu posso adiantar que ele era quem? Elias, Elias que veio, mas como João Batista, nasceu filho de Isabel, e nasceu João Batista, mas ele era como posso dizer, era Elias, Elias foi assunto aos céus, Perdão, não assunto aos céus. Elias foi arrebatado. Elias foi arrebatado e Elias veio novamente na figura de João Batista como mensageiro do nosso Senhor Jesus, certo? E ele pregava a mensagem de quê? De arrependimento, Ele pregava a respeito do arrependimento, arrependeis dos seus pecados, pois o reino dos céus está perto, e batizava as pessoas nas águas, Fazia o batismo nas águas das pessoas, daqueles que verdadeiramente se arrependiam de seus pecados e queriam, se consertar, voltar para os caminhos de Deus. Amém? Então, este era João Batista. Vamos novamente, versículo 2. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, para preparar o caminho do Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus. Então, antes do Senhor Jesus começar, a pregar o evangelho, a transmitir a mensagem, João Batista já estava o quê?
adiante, pregando sobre o arrependimento. Versículo 3 diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Em Isaías 43, né, é uma mensagem de consolo, passagem que é citada em Marcos, né, 1:3, sobre a mensagem dada pelo profeta Isaías, né? Então, as profecias do Antigo Testamento, das Escrituras Sagradas, estavam começando a o quê? A se cumprir entre o povo de Israel, né? O povo de Deus. O título Cristo, né, equivale ao termo hebraico eu não sei hebraico, mas tá assim, Mashihach. Se alguém souber como é que fala esse nome, mas é Mashiach, mais ou menos algo assim. Um título tão intimamente associado com Jesus que se tornou parte de seu nome, né? Jesus Cristo. Jesus, como Filho de Deus, dirigiu-se a Deus como Pai, e o Pai referiu-se a Jesus como meu Filho amado, né? No capítulo 1, versículo 11, e lá no capítulo 9, versículo 7. A frase, como está escrito, reconhece a verdade e a confiabilidade da Escritura. Aqui, né, combinada com Isaías 40, versículo 3 e Malaquias, capítulo 3, versículo 1, que eu li com vocês. E também Êxodo 23, 20, né? O verdadeiro Messias cumpre a profecia do Antigo Testamento. O verbo está escrito no termo perfeito, afirma a verdade do que as palavras dos profetas continuam, de que as palavras dos profetas continuam no futuro, né? Então ali, como eu disse, estavam se cumprindo, as profecias do Antigo Testamento estavam começando a se cumprir, né? A partir do nosso Senhor Jesus, e também a respeito daquele mensageiro que haveria de vir antes do Messias, né? Antes do Cristo, preparando o caminho para o nosso Senhor Jesus. Amém? Um parêntese. Se vocês quiserem depois, procurem as características físicas, né, de Elias e de João Batista. É interessante para vocês fazerem essa comparação. Eu vou até anotar aqui que talvez eu traga para vocês no canal um vídeo fazendo a comparação física, né, e características da roupa, da vestimenta de Elias e João Batista, né? Se vocês quiserem dar uma adiantada, deem uma pesquisada a respeito disso, as características deles, que vocês vão ver que são quase que idênticas, né? Para a gente ter esse vislumbre que está sendo provado, né? Talvez algumas pessoas sejam mais na área científica, gostem de coisas mais lógicas, né? Coisas mais provadas, assim, mais por inteligência humana. Mas nós que somos cristãos, nós temos uma sabedoria que vem de Deus, uma revelação que vem de Deus, né? A gente tem a fé, né? Fé naquelas coisas que a gente não vê, mas a gente crê que existe, né? Mas tem algumas pessoas que podem ser mais inteligentes, não, todos somos inteligentes, mas no sentido de gostar de ver esses fatos, né? Então, dei uma olhada, né, nesse contexto. Continuando, versículo 4, né? Apareceu João batizando no deserto. Então, ele clamava, a voz que clama no deserto. Então, ele pregava no deserto sobre arrependimento e para que as pessoas fossem batizadas nas águas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, né? Então, no deserto, ele pregava sobre isso e também batizava as pessoas nas águas. Versículo 5. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, João Batista estava atraindo, né,
bastante pessoas, né? As pessoas iam para lá e criam naquela mensagem sobre o arrependimento, sobre o batismo, que João Batista estava pregando. As pessoas criam e iam até lá para o quê? Para serem batizadas, para ouvirem aquela mensagem. E João Batista ia e batizava essas pessoas, né? Versículo 6. Versículo 5 novamente. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Versículo 6. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Né? Como eu falei aqui, eu já até adiantei, antes de falar ou ler o versículo, eu já adiantei, para vocês fazerem essa comparação dessa característica de João Batista com as características de Elias, né? E João andava o quê? Vestido de pelos de camelo, né? A sua vestimenta era de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Deixa eu ver se eu acho aqui onde tem os versículos que compara sobre isso. Levítico, deixa eu ver, talvez não, né? Levítico 11, 22. Não, Elias não está em Levítico. Perdão, eu vou ficar faltando com vocês hoje, mas deem uma pesquisada aí sobre as características físicas de Elias. Eu não sei exatamente em qual livro que está. Amém? Versículo 6, eu li, né? Então vamos lá. O batismo de arrependimento pode ser interpretado de duas maneiras, né? O batismo produzido pelo arrependimento ou o batismo caracterizado pelo arrependimento. O chamado sem rodeio de João Batista ao arrependimento não pode ser construído como sugerindo que o próprio batismo produz perdão, né? Nós não somos perdoados ao nos batizarmos, né? O sentido da frase para remissão de pecados articula-se sobre a preposição, né? Sobre a preposição de perdão. O sentido da frase para remissão dos pecados articula-se sobre a preposição eis. Logicamente, o sentido parece ser que o perdão dos pecados é o resultado final do arrependimento. O batismo é uma manifestação simbólica que oferece um testemunho claro de que o trabalho interior do arrependimento já aconteceu. O batismo de João chamava ao arrependimento dos pecados antes que esse batismo fosse administrado, o que assinalava o abandono deliberado do velho caminho para seguir um novo rumo. Ele simbolizava uma vida limpa do pecado. Amados, quando nós aceitamos a Cristo, né, como nosso único e suficiente Salvador, cremos no nosso Senhor Jesus, né, e dentro das nossas congregações, né, cada uma tem uma forma, não sei, de batizar, todas nas águas, né, mas não sei quanto tempo, a chamada, não sei, não vou entrar em detalhes. Mas quando nós nos batizamos nas águas, né, nós aceitamos a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. O que isso quer dizer? Que nós cremos que o único que pode nos salvar e o único que precisamos para nos salvar é o nosso Senhor Jesus. E nós entregamos a nossa vida a Ele. Em primeiro plano, nós como posso dizer? Nós declaramos, né, que somos pecadores. Nós temos, né, a gente declara e começa a confessar os nossos pecados, no sentido de se autodeclarar um pecador que nós somos. E começamos a quê? Verdadeiramente a nos arrepender dos nossos pecados, das ações que nós tomamos ao longo da nossa vida. E queremos o quê? Ter uma nova vida com Cristo. Então, o batismo, quando nós nos batizamos nas águas, nós demonstrando verdadeiramente que nós nos arrependemos daquela vida que a gente teve até então e que queremos o quê? Sepultar aquela velha vida, né? O velho homem,
E assim como o Senhor Jesus morreu na cruz, nós vamos morrer com o Senhor Jesus. Então, nós descemos as águas para sepultar aquela antiga vida. E quando saímos das águas, né, ressurgimos das águas, nós o quê? Nós ressuscitamos assim como nosso Senhor Jesus ressuscitou. Então, a gente dá adeus, por assim dizer, ao velho homem e nos tornamos uma nova criatura com o Senhor Jesus. Amém? Então, quando a gente se arrepende das nossas ações, nós não cometemos mais aquelas ações. Entende? Então, a partir do batismo, nós estamos demonstrando esse arrependimento e esse desejo de ter uma nova vida em Cristo. Amém? E a partir do batismo, nós começamos a o quê? A buscar o batismo espiritual, né? Do Espírito Santo. E o que mais? Seguirmos o caminho da santificação, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus, né? Assim como o Senhor Jesus viveu aqui na terra, seguindo o exemplo dele, tentando ter, né, uma vida sem pecados. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, fala assim: E eles responderam: Ele estava usando uma capa de pele de animais amarrada com um cinto de couro. Este versículo fala sobre a aparência do profeta Elias, viu? Aos poucos eu tô adiantando para vocês, mas aos poucos a gente vai achando. Então, a comparação de Elias com João Batista, temos aqui em Marcos 1,6 e lá em 2 Reis 1,8, né? Que fala, e eles responderam, ele estava usando uma capa de peles de animais amarrada com um cinto de couro, né? Então fala sobre a aparência do profeta Elias e de certa forma Deus revelou ao povo quem era João Batista, né? Pela roupa que era semelhante a Elias, porém o povo não reconheceu que João Batista era o profeta Elias, né? Eles não o reconheceram. Eles esperavam a vinda novamente de Elias, mas não o reconheceram quando ele veio como João Batista. Amém? E é isso. Então a gente abandona o velho caminho, o velho homem, e vivemos o quê? Um novo rumo, uma nova vida com Cristo. Versículo 7. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu. Então ele anunciava o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus estava vindo depois dele, né? E que ele era o quê? Mais forte, que o Senhor Jesus era mais forte que João Batista. É mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Então aqui ele está falando que ele não era digno o quê? De desatar, né? De desamarrar, amarrar o que? As sandálias do Senhor Jesus. Versículo 8. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então aqui ele também estava falando a respeito do batismo do Espírito Santo, né? Que o Senhor Jesus, né, trouxe para nós, ele, porém, vos batizará, nos batiza, né? A gente vos batizará com o Espírito Santo, que foi quando? Na festa de Pentecostes, né? Depois que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, né? Lá na festa de Pentecostes, o Espírito Santo desceu e aquelas pessoas que estavam ali, junto com os apóstolos, os seguidores de Jesus, foram o quê? Batizados com o Espírito Santo. Amém, amados? E é isto. Este é o nosso vídeo, primeiro estudo bíblico em Marcos, né? Estou feliz, né? Que foram 9 meses estudando junto com vocês Mateus. Estamos aí numa nova jornada em Marcos. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo. Forte abraço.